1952, aos 76 anos, Carl Jung deu vida a uma obra que carregava décadas de inquietações internas. Resposta a Jó. Escrita quase como um desabafo, essa obra foi para Jung algo visceral, uma necessidade urgente de confrontar uma das questões mais difíceis sobre Deus e o sofrimento. A história gira em torno de um homem justo, cuja fé é testada por Satanás com a permissão de Deus. Jó perde suas riquezas, seus servos são mortos, seus filhos morrem em um furacão e ele é acometido por uma doença grave. E se Deus não fosse apenas luz? E se, no fundo, a divindade carregasse em si mesma uma sombra que nunca ousamos encarar? Carl Jung rompe o silêncio sagrado e nos convida a olhar diretamente para a face mais sombria do divino, não com blasfêmia, mas com coragem. Aqui, Deus não é o arquétipo da perfeição moral. É uma força contraditória, intensa, que ama e destrói na mesma medida, e nem sempre sabe o que faz. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em uma das experiências mais radicais da história da psicologia da religião, o encontro entre o homem que sente e o Deus que fere, entre Jó e Javé, mas não com o distanciamento de quem analisa, com a verdade crua de quem é atravessado. Você está prestes a entrar em um território onde a consciência humana confronta a consciência divina, ou melhor, sua ausência. Este é um vídeo para quem tem coragem de pensar o impensável. Pode um homem, em sua integridade, ser mais justo que o próprio Deus? Se essa pergunta ressoa em você, então vem comigo. Vamos atravessar essa sombra juntos. Deus pode ser real, ou pode ser apenas símbolo, mas isso não muda seu efeito sobre a alma. O fato psicológico é simples: Deus existe psiquicamente. Ele habita sonhos, visões, impulsos, culpas. Ele emerge do inconsciente como uma presença viva, transformadora e às vezes devastadora. Para Jung, isso basta. A religião, então, não depende de provas externas, mas da intensidade com que ela se manifesta dentro. É uma verdade vivida, não demonstrada. A experiência de Deus, seja luz ou tormento, é uma realidade psíquica, e isso a torna inegável. Por isso, negar a religião como superstição pode ser tão perigoso quanto aceitá-la cegamente. O arquétipo do divino existe, e quando reprimido, não desaparece, se transforma. Volta como fanatismo, obsessão, delírio. Jung não reduz Deus à psicologia, mas compreende que, para o ser humano, o conteúdo divino chega por via psíquica. O inconsciente é a ponte. E quem ignora isso, caminha sobre o abismo sem perceber. Embora sua linguagem reflita séculos posteriores, muitos estudiosos acreditam que o livro de Jó carrega uma das narrativas mais antigas da tradição hebraica. Ambientado nos tempos patriarcais, talvez por volta de 2000 a.C., sua redação final pode ter ocorrido muito mais tarde, entre os séculos 7 e 5 a.C., refletindo o amadurecimento da pergunta mais angustiante do espírito humano: por que sofre o justo? Sua antiguidade não se restringe ao tempo, mas à profundidade da experiência humana que ele expressa. Uma narrativa que transcende a simples cronologia para tocar as raízes da consciência e da fé. A história de Jó é um drama universal. Ele é um homem íntegro, justo, que teme a Deus e evita o mal. Uma figura exemplar de piedade e retidão. Contudo, sua fé é posta à prova por uma aposta entre Javé e Satanás. Este último, não o diabo do cristianismo posterior, mas um acusador ou agente que testa a lealdade humana. Javé autoriza Satanás a retirar tudo de Jó: seus bens, seus filhos e, finalmente, sua saúde, para provar se a devoção do homem é verdadeira ou apenas um reflexo da prosperidade. O sofrimento de Jó não é uma punição pelo pecado, mas um enigma que desafia a lógica da justiça divina. Ele perde tudo e, mesmo assim, não renuncia à sua fé, embora clame por respostas. Por que me rejeitas? Por que não achas graça em mim?
Seu diálogo com os amigos, que tentam justificar o sofrimento como castigo merecido, e suas queixas diante de Deus revelam o conflito íntimo entre o homem e a imagem tradicional de um Deus justo e misericordioso. Carl Gustav Jung, em suas análises, aponta que o livro de Jó expressa a experiência profunda da humanidade, onde o divino é ambivalente, não apenas fonte de luz e bondade, mas também portador da sombra, do sofrimento e da provação. Para Jung, Javé não é um Deus unidimensional, mas uma totalidade que contém em si a justiça e sua sombra, a fúria e a fragilidade. Jung observa ainda que Javé, como uma personalidade dependente da validação humana, pode desabar em raiva cega e isolamento quando não é reconhecido, o que torna sua relação com o homem uma dança complexa entre poder e vulnerabilidade. O livro de Jó revela o paradoxo do Criador, um Deus que, mesmo onipotente, permite a dor e o sofrimento, levando o homem a um despertar espiritual. Para Jung, o conflito de Jó é o choque da consciência humana com a terrível ambivalência do divino, uma dualidade que é a fonte tanto do sofrimento quanto da possibilidade de crescimento e individuação. Jó não aceita passivamente seu destino. Sua resistência e questionamento são atos de coragem espiritual que representam o início de uma jornada interior. Ele confronta Deus com perguntas difíceis, recusando-se a aceitar respostas simplistas ou resignação. Ao final, Deus responde não com explicações claras, mas com perguntas retóricas que apontam para a vastidão e mistério do cosmos, reforçando que a compreensão humana é limitada diante da totalidade divina. Essa resposta não encerra o mistério, mas desafia o homem a aceitar o paradoxo, e nesse aceitar, a encontrar um novo caminho para a consciência. A experiência de Jó expõe uma profunda dualidade na concepção do divino. Deus não é apenas fonte de bondade e justiça, mas também contém em si a sombra, o sofrimento e a aparente injustiça. Essa ambivalência revela uma união paradoxal dos opostos dentro da divindade. Jung destaca que essa união dos opostos, ou conjunctio oppositorum, é uma característica essencial do arquétipo divino. Na visão de Jung, refletida na alquimia, a totalidade divina implica a coexistência dos contrários, do bem e do mal, da criação e da destruição, da luz e das trevas, num equilíbrio dinâmico. No livro de Jó, Javé manifesta essa dualidade. Ele é o juiz justo, mas também o agente da prova e do sofrimento. É aquele que protege e aquele que permite a perda. É um Deus que exige louvor e, ao mesmo tempo, mostra-se distante e insondável. Essa complexidade desafia a visão tradicional de um Deus exclusivamente benevolente e convida a uma compreensão mais profunda da realidade psíquica. Para Jung, a projeção da totalidade divina em figuras como Javé revela a forma como o inconsciente humano percebe o sagrado, não como algo unívoco, mas como um fenômeno ambivalente que reúne luz e sombra num mesmo polo. A simbologia alquímica da conjunctio oppositorum ajuda a ilustrar esse conceito. A obra do Opus Magnum consiste em unir elementos aparentemente opostos, como o enxofre e o mercúrio, o Sol e a Lua, numa nova totalidade superior. Assim, Deus em sua totalidade transcende a dicotomia simplista de bem e mal, incorporando-os e reconciliando-os em si mesmo. Esse conceito é vital para a jornada da individuação, pois reflete a necessidade de integrar dentro de si mesmo os próprios opostos, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente, para alcançar a totalidade psíquica. No diálogo de Jó com Deus, essa união dos opostos se revela na ausência de respostas fáceis e na insistência em que o homem aceite o mistério e o paradoxo. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Responde, se tens entendimento.
Esse convite para reconhecer a vastidão e complexidade do mundo e do divino aponta para uma consciência que transcende o raciocínio dualista e abre espaço para o mistério da totalidade. O símbolo de Abraxas sintetiza de forma poderosa a união dos opostos dentro do divino. Originário das tradições gnósticas e esotéricas, Abraxas é uma figura paradoxal que representa simultaneamente o bem e o mal, a luz e as trevas, a criação e a destruição. Para Jung, Abraxas é um símbolo enigmático do Deus que reúne os opostos luz e trevas, divino e diabólico em uma única totalidade. Ele representa o paradoxo da psique que busca se tornar inteira, não unilateral. Em vez de um Deus moral, é um Deus total e, por isso, perigoso, transformador e essencial. No mundo gnóstico, Abraxas é considerado o criador do cosmos material, mas um criador que não é exclusivamente benevolente, pois incorpora forças contraditórias. Essa imagem desafia o dualismo simplista da tradição cristã, onde Deus é bom e Satanás é mau, ao apresentar uma divindade que inclui ambos os aspectos como necessários para a totalidade. O nome Abraxas aparece frequentemente em gemas e amuletos antigos, como um talismã de proteção e poder, simbolizando a integração das forças contrárias que governam o universo. Ele representa a necessidade de abraçar a complexidade e a ambivalência da vida, o que Jung vê como um passo crucial para o desenvolvimento psicológico. Essa figura pode ser entendida também como uma metáfora para o processo de individuação, no qual o indivíduo aprende a aceitar seus próprios aspectos luminosos e sombrios, reconhecendo que ambos são essenciais para a integridade psíquica. Jung destaca que o enfrentamento e a integração dos dragões interiores, os impulsos instintivos, as sombras e os medos, são a chave para a maturidade psicológica. No contexto do livro de Jó e do drama divino, Abraxas pode ser interpretado como um arquétipo que desvela a natureza paradoxal de Javé, que não é simplesmente um Deus benevolente, mas uma força cósmica que inclui a justiça severa e o sofrimento como parte de seu ser. Essa compreensão amplia a percepção tradicional e abre espaço para um relacionamento mais autêntico com o mistério divino, onde não se busca apenas conforto, mas verdade e totalidade. A história de Jó representa um ponto de inflexão dramático na concepção arquetípica de Deus no imaginário religioso do Ocidente. Em resposta a Jó, Jung observa que este não é um episódio qualquer dentro das Escrituras, mas o retrato de um impasse espiritual entre o Criador e sua criatura. Um embate que expõe, de forma inédita, o lado sombrio da divindade e sua crescente tensão interna. Javé, até então soberano absoluto, exige fidelidade incondicional. Ele é o símbolo da totalidade instintiva, não dividida por reflexões morais ou dúvidas existenciais. Age com o peso de sua onipotência, sem nunca precisar justificar seus atos. No entanto, ao aceitar o desafio de Satanás e colocar à prova a integridade de Jó, Javé revela algo perturbador. Ele não conhece o homem. Esse desconhecimento não é ignorância factual, mas ausência de empatia e consciência reflexiva. Jung comenta que a moralidade exige consciência, e Javé, até esse momento, opera em um plano anterior à autocrítica. Ao permitir que Jó seja devastado por sofrimentos físicos e existenciais, não por culpa, mas para testar sua fé, Deus revela não apenas sua ira, mas também sua inconsciência ética. A figura de Satanás, o acusador, aqui não aparece como um opositor externo a Deus, mas como um aspecto interno de sua própria psique, uma projeção de sua sombra. Ele não age à revelia, mas em cumplicidade com Javé, atuando como seu provocador interior. É como se Javé estivesse sendo atravessado por uma dúvida inédita. E se o homem for moral por si mesmo? E se sua bondade não depender da recompensa? Essa inquietação marca um ponto de virada. Jó,
ao invés de amaldiçoar a Deus, como Satanás havia previsto, persiste. Reclama, debate, exige explicações, mas não abandona seu senso de justiça. E é justamente nessa perseverança que Jó se eleva. Ele não vence por submissão, mas por suportar o paradoxo de um Deus que fere e não explica. Jung interpreta esse momento como um despertar divino através do sofrimento humano. Pela primeira vez, a criatura obriga o Criador a se confrontar consigo mesmo. Deus, ao perceber que Jó manteve sua retidão apesar da ausência de proteção divina, se vê desafiado a crescer. Ele começa a intuir que há algo no homem, a consciência moral, que ele mesmo ainda não possui plenamente. Esse é o verdadeiro escândalo do livro de Jó. O homem se torna superior a Deus em consciência, não por rebeldia, mas por suportar o absurdo com integridade. E isso impõe a Javé a necessidade de transformação. Não mais apenas um legislador cósmico, mas um ser chamado à integração. Um caminho que só poderá ser trilhado pela encarnação posterior em Cristo, como Jung propõe nos capítulos seguintes. A humilhação de Jó, paradoxalmente, revela a humilhação interior de Deus, que, ao ser espelhado pela criatura, se vê obrigado a reconhecer sua unilateralidade. Esse é o início simbólico de um novo estágio no drama divino. A necessidade de Deus tornar-se humano para integrar sua sombra, para redimir não só a humanidade, mas a si mesmo. Ao longo do Antigo Testamento, Deus é apresentado como o fundamento último da moralidade e da ordem. Ele cria, comanda, destrói e salva segundo sua vontade soberana. Mas no drama cósmico encenado no livro de Jó, uma inversão arquetípica começa a se delinear. Um homem comum, limitado e mortal, se revela mais ético do que Deus. Para Jung, esse é um dos momentos mais importantes de toda a história espiritual da humanidade. Não por acaso, ele escreve: Deus se dá conta de que o homem é moralmente superior a ele. O próprio Jung reconhece o peso simbólico dessa inversão. Ela não representa uma blasfêmia, mas uma etapa inevitável no desenvolvimento da imagem de Deus, de um ser onipotente, mas inconsciente, para uma divindade que precisa se tornar total. E essa totalidade só pode ser alcançada por meio da consciência, atributo que, ironicamente, emerge primeiro na criatura. Jó se recusa a aceitar um Deus que pune sem causa. Ele clama por justiça, exige explicações e se mantém fiel a si mesmo, mesmo quando tudo lhe é tirado. Essa postura revela algo que Javé ainda não possui: reflexão sobre os próprios atos. Enquanto o Deus do Antigo Testamento age de forma absoluta, Jó age a partir de uma moral interna. Sua fidelidade não é comprada com bênçãos, ela é fruto de consciência. Esse momento rompe com uma longa tradição simbólica. Na mitologia arcaica, os deuses criam os humanos, mas estes nunca superam seus criadores. Mesmo Prometeu, ao desafiar Zeus, é punido por sua audácia. Mas em Jó não há rebelião, apenas dignidade diante da injustiça divina. E essa postura inaugura uma nova possibilidade: a de que Deus precisa do homem tanto quanto o homem precisa de Deus. Aqui, Jung enxerga o nascimento de uma tensão interna na divindade. A onipotência bruta de Javé começa a se revelar insustentável. Ela carece de equilíbrio, de alteridade, de alma. E é a partir do sofrimento de Jó que Javé é confrontado com o imperativo de mudar. Ele não pode mais ser apenas força e lei. Ele precisa tornar-se também amor, compaixão e autoconhecimento. Essa é a virada decisiva no drama junguiano. A criatura supera o Criador, não em poder, mas em consciência. E é essa consciência que impulsiona o próximo ato da história arquetípica de Deus, a encarnação. O Filho, que virá como Cristo, será a tentativa de Deus integrar aquilo que em Jó lhe foi revelado: o valor da humildade, do sofrimento e da justiça que brota de dentro. Na sequência do drama iniciado por Jó, emerge uma questão fundamental:
Se Deus é onipotente, por que lhe falta sabedoria? É aqui que Jung introduz um tema crucial, a ausência do elemento feminino na divindade e a necessidade de Sofia, a sabedoria, como contraponto e complemento ao Deus patriarcal. Na tradição bíblica, Sofia, do grego sabedoria, aparece personificada no livro dos Provérbios como aquela que estava ao lado de Deus no momento da criação. O Senhor me possuía no princípio de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Sofia não é uma criatura, mas uma emanação da própria divindade, uma expressão feminina da totalidade de Deus, algo que o próprio Javé parece ter esquecido ou rejeitado. Para Jung, essa repressão do feminino tem consequências psíquicas profundas. A unilateralidade de Javé o torna cego à reflexão, à empatia e à moralidade consciente. Javé é inteiramente afetado por sua própria ação e não tem qualquer ideia do que faz ou do que fez. Sofia, portanto, representa aquilo que Javé carece, alma. E como em Jung não há cura sem compensação, a sabedoria torna-se a figura que equilibra a irracionalidade divina. Ela é o pneuma feminino que se opõe à rigidez punitiva de Javé. Sem ela, Deus permanece incompleto. E, portanto, não é realmente Deus no sentido pleno da palavra. Essa figura de Sofia também encontra eco em outras tradições. No hinduísmo, é Shakti, o princípio feminino da energia divina. Na Cabala, é Chokmah, a segunda Sefirá, associada à sabedoria e à criação. No cristianismo, Maria começa a assumir esse papel, não apenas como mãe de Deus, mas como vaso puro da encarnação e espelho da sabedoria eterna. Jung sugere que, ao perder o contato com Sofia, Javé perdeu o caminho para a individuação. Assim como o ser humano só se torna inteiro ao integrar sua ânima ou ânimos, o feminino interno ou masculino interno, Deus também necessita de sua contraparte para evoluir. A sabedoria feminina é, portanto, uma etapa necessária para que Javé transcenda sua unilateralidade onipotente e se torne uma imagem mais humana e completa. Essa integração, no entanto, ainda está distante no drama bíblico. O que vemos é apenas uma semente, a percepção inconsciente, mas inevitável, de que Javé precisa se transformar. E é nesse caminho que Maria, a nova Eva, surgirá como portadora de Sofia, preparando o terreno para a encarnação de Deus no Filho. O drama da consciência divina não começa com Jó. Muito antes, na própria aurora da humanidade, encontramos um eco sombrio do mesmo padrão, o assassinato de Abel por Caim, registrado logo após a queda de Adão e Eva. A tradição bíblica trata este ato como o primeiro homicídio da história. Mas para Jung, o que se desenrola aqui é um drama arquetípico, um prenúncio da futura encarnação de Deus como homem. Abel, o pastor pacífico, aquele cuja oferta é aceita por Javé, representa o filho obediente, justo e agraciado pela divindade. Ele é o símbolo da criatura que, mesmo justa, é sacrificada sem motivo moral aparente, exatamente como Jó, e mais tarde, como o próprio Cristo. Abel prefigura, ainda inconscientemente, o arquétipo do Deus-homem que sofrerá a violência do mundo. Jung observa que Javé, já nesse ponto inicial do Gênesis, age de maneira parcial, aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim sem dar justificativas claras. Esse favoritismo divino alimenta a inveja de Caim e precipita o fratricídio. Assim, o próprio Deus planta a semente da tragédia. Essa narrativa contém um motivo recorrente nos mitos: os irmãos rivais, nos quais o preferido dos deuses é morto pelo outro. O mesmo se repetirá em Jacó e Esaú, José e seus irmãos, e finalmente no próprio Cristo. Jung reconhece aí um padrão psicológico profundo, o da sombra rejeitada, projetada no irmão errado, que por fim se torna instrumento de sacrifício do justo. Na leitura junguiana, Abel se torna mais do que uma vítima. Ele é o protótipo do inocente sacrificado. E mais, é a primeira vez que a criação transcende moralmente seu Criador. Abel, que nada fez para merecer sua morte,
introduz um dilema ético que a consciência de Javé é incapaz de resolver naquele estágio. Isso sugere um traço fundamental da psicologia divina, segundo Jung. O ser onipotente, ainda inconsciente de si, precisa que o homem sofra para que sua própria natureza venha à luz. Neste contexto, Abel não é apenas uma vítima do ciúme fraterno. Ele é um símbolo arquetípico da futura união entre o divino e o humano, um presságio do Cristo que virá. E assim como Abel, Cristo também será morto pelo seu irmão, o mundo terreno, incapaz de suportar a luz de sua pureza. Esse ciclo mítico evidencia a necessidade de Deus aprender a ser humano, e o sofrimento do justo se torna o caminho inevitável para isso. Jung vê, no silêncio de Javé após o assassinato de Abel, não só o fracasso da justiça divina, mas o prenúncio de que algo precisa mudar. O divino, ainda instintivo e amorfo, precisa passar pelo crisol da dor humana para alcançar a autorreflexão. E é nesse caminho que o Deus-homem começará a tomar forma. Para Jung, o surgimento de Cristo representa o momento em que o próprio Deus atravessa a experiência humana. Esse evento, que o cristianismo reconhece como a encarnação, é para Jung a resposta de Deus à injustiça sofrida por Jó, um esforço para equilibrar os opostos dentro de si e corrigir a falha moral revelada em seu relacionamento com a humanidade. O Novo Testamento é a compensação ao Antigo, pois no primeiro, o ser humano sofre sem culpa, e no segundo, é o próprio Deus que sofre voluntariamente. O Deus que antes era onipotente, mas inconsciente de sua própria sombra, decide agora tornar-se consciente por meio da limitação humana. Essa transformação não é um simples ato de amor, mas um passo necessário na evolução da divindade em direção à totalidade. Cristo não é apenas o Redentor da humanidade, mas também o Redentor de Deus. A encarnação de Deus significa um avanço consciente em direção à autorreflexão. No mito cristão, Cristo é o novo Adão, mas Jung enfatiza que, ao contrário do primeiro, não foi moldado diretamente pelas mãos de Javé, mas nascido de uma mulher, Maria, símbolo do feminino divino que Javé negligenciou. Aqui, a união dos opostos começa a se tornar realidade. O eterno se une ao tempo, o espiritual à carne, a onisciência à ignorância humana. Essa união não elimina a tensão entre os opostos, mas revela sua coexistência. Jung vê isso como um passo crucial no caminho da individuação, não só da alma humana, mas também da própria psique divina. Cristo não apenas vive como homem, ele sofre e morre, e isso é essencial. Enquanto Jó sofreu injustamente, Cristo aceita o sofrimento de forma consciente e deliberada. Com isso, Deus não apenas repara a injustiça feita a Jó, mas assume a responsabilidade por seu próprio lado sombrio. Na cruz, Deus sacrifica a si mesmo. Pela primeira vez, ele sofre como o homem sofreu. Nesse ato, vemos Deus realizando o processo de individuação, tal como Jung o descreve no nível humano. O reconhecimento da sombra, a aceitação da limitação e a integração dos opostos em um novo todo. A cruz se torna, assim, o eixo de transformação tanto do divino quanto do humano. Maria, como portadora do Cristo, é a personificação de Sofia, a sabedoria divina e do aspecto feminino que Javé havia rejeitado. Em Jung, a figura de Maria é tão essencial quanto a de Jesus, pois é por meio dela que Deus integra o feminino à sua natureza. Uma reconciliação crucial para alcançar a totalidade. Jung sugere que a figura de Maria como mãe de Deus compensa a unilateralidade masculina de Javé. A união espiritual entre o masculino, Cristo, e o feminino, Maria Sofia, prefigura o futuro desenvolvimento da consciência divina, que mais adiante será simbolizado pela Assunção de Maria, o retorno do feminino ao centro da divindade. A encarnação, portanto, não é apenas uma solução para o pecado humano, mas uma resposta divina à crise ética causada pela experiência de Jó.
é a tentativa de Deus de tornar-se consciente, íntegro e moralmente responsável. Para Jung, a figura de Cristo não deve ser vista apenas como um evento histórico ou uma exclusividade da fé cristã, mas como a expressão arquetípica do herói sacrificial, profundamente enraizada no inconsciente coletivo da humanidade. O arquétipo do herói é uma das formas mais antigas e universais da psique humana. Em todas as culturas, encontramos histórias de um ser extraordinário que enfrenta provações, desce ao submundo, morre simbolicamente e retorna transformado. Para Jung, Cristo se encaixa perfeitamente nesse padrão, mas com uma profundidade sem precedentes, porque seu sacrifício não é apenas individual, mas cósmico e divino. O arquétipo do herói é um modelo psíquico que expressa o esforço da consciência para libertar-se da inconsciência primitiva. A vida de Cristo, com nascimento milagroso, tentação, milagres, morte violenta e ressurreição, segue esse roteiro arquetípico. Sua missão é vencer não um inimigo externo, mas as forças destrutivas da própria natureza humana, simbolizadas pelo pecado, pelo sofrimento e pela morte. Um ponto central no mito do herói é a catábasis, a descida ao mundo inferior. No caso de Cristo, essa descida ocorre após sua crucificação, quando ele desce ao Hades, como afirma o credo apostólico. Para Jung, isso não é um mero detalhe teológico, mas uma imagem poderosa da integração da sombra. Cristo teve que descer ao inferno, pois ninguém pode ascender aos céus sem antes ter descido ao fundo de si mesmo. A descida ao Hades simboliza o reconhecimento e a incorporação do lado sombrio da psique. Assim como Cristo não evitou o sofrimento, a morte e o mundo subterrâneo, nós também devemos enfrentar o que está oculto em nosso inconsciente se quisermos evoluir. Ao contrário dos heróis mitológicos que frequentemente buscam glória pessoal, Cristo carrega a dor do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o que o torna o herói mais elevado, aquele que transcende o ego e se sacrifica para a redenção de toda a humanidade. O herói arquetípico sempre carrega, em algum nível, a tarefa da transformação coletiva. Nesse sentido, a crucificação e ressurreição de Cristo representam o renascimento da consciência, não apenas do indivíduo, mas da cultura como um todo. Deus, através do Cristo arquetípico, inicia o processo de redenção psíquica, abrindo caminho para um novo estágio da evolução espiritual. Cristo não é apenas uma figura histórica, mas o arquétipo do self, a totalidade psíquica que transcende a fragmentação do ego. Jung afirma que Cristo representa a imagem do self, a totalidade da personalidade. Nele se realiza a união dos opostos, que é o cerne do processo de individuação, divino e humano, luz e sombra, morte e ressurreição. Enquanto Javé, no drama de Jó, mostra uma divindade marcada pela ira e pela exigência, Cristo encarna o Deus que se faz vulnerável, que aceita o sofrimento e a crucificação. Jung nos alerta que a imagem de Cristo simboliza a síntese última da personalidade, a reconciliação de todas as contradições internas. Cristo é o espelho do que Deus poderia ser, um símbolo vivo da consciência integrada que acolhe as tensões e as sombras, transformando-as em redenção. Assim, o Cristo da psique não é o filho obediente de um pai tirânico, mas o guia que mostra que a transformação interior, a individuação, exige o confronto com o abismo, a aceitação da cruz e o renascimento para uma nova vida. Ele é o mediador entre o ego limitado e o vasto mistério do self, o caminho para a consciência plena que Jung vê como a meta suprema da jornada humana. Jung retoma uma antiga noção teológica para iluminar o drama psíquico. O mal não é uma entidade independente, mas a privatio boni, a ausência ou privação do bem. Essa ideia, remontando a Agostinho e a filosofia neoplatônica, ganha nova vida em sua análise da relação entre Jó e Deus. Jung explica que
O mal é uma sombra projetada da totalidade divina, uma lacuna que aponta para a necessidade do bem mais elevado, o summum bonum. No embate entre Javé e Satanás, o mal aparece como um elemento inerente à totalidade, um lado da moeda que não pode ser ignorado sem provocar desequilíbrio psíquico. O sofrimento de Jó não é punição, mas a manifestação dolorosa dessa ausência, um convite para o despertar do summum bonum, a máxima expressão da unidade e da luz interior. Para Jung, reconhecer o mal como mera falta de bem permite transcender a dicotomia simplista de luz contra a sombra. Isso implica uma jornada para integrar essa sombra, onde o summum bonum não é uma perfeição estática, mas um movimento dinâmico de crescimento e individuação. A redenção não anula o mal, mas o transforma em um agente de autoconhecimento e evolução interior. A luz que não conhece a escuridão torna-se cega. Deus, ao encarnar-se apenas em sua face luminosa, deu início a uma oscilação inevitável, uma sombra projetada com a força de milênios. Quanto mais se afirma unilateralmente a bondade, mais o mal se adensa no fundo da alma. Essa é a enantiodromia, a lei secreta que rege as viradas da alma, o movimento invisível pelo qual tudo o que é extremo se transforma em seu oposto. Jung escreve: quando uma coisa cresce além de uma certa medida, inevitavelmente gera seu oposto. O éon cristão nasceu sob o signo do Cordeiro, o símbolo da inocência e da redenção. Mas onde está o outro lado? Onde está o Deus colérico, o destruidor, aquele que esmagava as cidades com fogo do céu? Ele não desapareceu. Foi apenas relegado às sombras, como se o mal pudesse ser exorcizado da totalidade divina sem deixar cicatriz. Mas a psique não permite amputações. O que é negado retorna, mais sombrio, mais violento, mais arquetípico. Assim nasce a expectativa do anticristo, não como figura folclórica, mas como destino psíquico. Um redemoinho que cresce no inconsciente coletivo, exigindo equilíbrio à imagem idealizada de Deus, pois o homem é o lugar onde Deus se contradiz e onde ele deve encontrar sua própria completude. Cristo não basta. A luz, sozinha, queima. É preciso descer, não ao inferno literal, mas às profundezas onde Deus se tornou estranho a si mesmo. Lá, entre os destroços de nossas ilusões morais, nasce o processo de individuação. Uma lenta combustão em que os opostos se enfrentam não para se anular, mas para se reconhecer. A enantiodromia é o momento em que o bem se torna perigoso e o mal se torna necessário. É o motor oculto da transformação e o abismo pelo qual todos que buscam a totalidade deverão atravessar. No fim do tempo, João vê a destruição e o renascimento, uma enantiodromia apocalíptica que encarna a luta entre luz e sombra, encenada no teatro do éon cristão. O Apocalipse, escrito por volta de 95 d.C., não é mero relato de catástrofes, mas uma visão da consciência humana confrontando o abismo interno. Cristo, com olhos flamejantes e espada de 2 gumes saindo de sua boca, encarna o juízo e a misericórdia, um símbolo do divino que não se reduz ao amor suave, mas inclui o fogo terrível da justiça. Jung observou que João não nos fornece fundamentos para um diagnóstico de loucura. Suas visões são consistentes, não caóticas. Elas refletem uma relação intensa com Deus, que expõe o visionário a uma invasão do divino que transcende o pessoal. A batalha final, com a derrota do dragão e o aprisionamento de Satanás, é a luta da psique para conter a sombra coletiva, o mal arquetípico que ameaça a ordem da alma e do mundo. A mulher vestida de sol, grávida e ameaçada pelo dragão, não é mero símbolo histórico, mas a personificação da totalidade ainda por se realizar, a conjunção do sol e da lua, da luz e da sombra. Jung vê nela uma manifestação do arquétipo da totalidade que ainda aguarda seu nascimento no tempo, uma promessa do equilíbrio futuro entre os opostos.
Este nascimento não é um retorno do Cristo histórico, mas um segundo Messias, o Filho da Sabedoria, a essência do processo de individuação. A Nova Jerusalém, no final do Apocalipse, representa a meta última da psique, a união restaurada com Sofia, a sabedoria primordial, antes da fragmentação da queda. A cidade é um quadrado perfeito de ouro puro, transparente como cristal, símbolo da pureza que emerge da integração dos opostos e da superação da separação. Porém, Jung adverte que esta solução não é a simples reconciliação, mas uma separação final, onde nada impuro entrará, indicando que apenas a luz plena e consciente será acolhida na nova ordem psíquica. Deus tem um duplo aspecto terrível. Um mar de graça encontra um lago de fogo fervente, e a luz do amor brilha com um calor escuro e feroz, que arde, mas não emite luz. Essa ambivalência expressa o drama eterno da encarnação divina. O amor é inseparável do temor, e a luz verdadeira só pode ser suportada após confrontar sua sombra. O Apocalipse anuncia o fim de um ciclo e o nascimento de outro, um convite à humanidade para aprender a arte de ver, perceber a luz integrando a própria escuridão. Sem essa integração, não seremos capazes de assimilar o Deus obscuro que quer se tornar homem, nem suportá-lo sem perecer. O que a natureza quer é a união dos opostos para produzir o todo. Essa tarefa é individual. Nenhum sistema religioso, nenhum credo ou dogma pode substituí-la. A criança divina, que já nasceu no pleroma, precisa nascer em nós. E esse parto exige coragem, humildade e a disposição para encarar tudo aquilo que Javé, em sua unilateralidade, rejeitou: a dúvida, a falha, o medo, a feminilidade, a sombra. Por isso, o caminho da individuação é solitário, mas não estéril. É o que permite à alma moderna sair da caverna da projeção e vislumbrar Deus, não como um outro, mas como um centro interior. O Self, o Imago Dei em nós, a encarnação contínua. Tudo agora depende do homem, que ele suporte o peso de sua própria alma e de seu Deus. Jó enfrentou o rosto terrível de Deus e não virou o rosto. João revelou o fim do mundo como a revelação do próprio Deus, mas o drama não acabou. Ele continua, dentro de nós. Hoje, já não é Javé quem interroga o homem. É o inconsciente quem nos interroga com sonhos, sintomas, inquietações e colapsos de sentido. O mal não pode mais ser projetado para fora. Ele exige ser reconhecido em nossa interioridade, onde mora também o sagrado. A união dos opostos, luz e trevas, espírito e carne, amor e ira, não é um ideal abstrato, é uma exigência psíquica. A ignorância consciente de nossa própria sombra é o verdadeiro apocalipse. O colapso não será cósmico, mas individual, e por isso, profundamente coletivo. Jung sugere que, embora Cristo tenha triunfado espiritualmente, o mundo material e suas sombras persistem. O cristianismo iluminou a metade luminosa de Deus, mas deixou sua sombra intocada. Agora é conosco. O sofrimento de Jó exigiu que Deus encarnasse, mas a encarnação precisa continuar, não em outro mártir, mas em cada um de nós. Individuar-se é carregar o divino em sua totalidade, tornar-se inteiro. Não por força, mas por integração. Não por crença, mas por experiência. Esse é o desafio da alma moderna, aceitar o fardo da consciência. Se este vídeo te tocou, deixe seu like e compartilhe, não como quem propaga uma doutrina, mas como quem acende uma vela em meio à noite. E se quiser continuar essa jornada de profundidade, inscreva-se no canal. Aqui, não fugimos da escuridão, atravessamos ela juntos. Muito obrigada por assistir e até a próxima.